pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belly e hoje eu vim aqui com um perfil psicológico. Como eu sei que vocês amam muito perfil psicológico, hoje eu trouxe um de Stranger Things. Se você ainda não viu meu último vídeo, que é review e teorias sobre a terceira temporada de Stranger Things, tá aqui nos cards. Esse vídeo aqui não é de review e teorias, é só um perfil psicológico, tá bom? E não esqueça de se inscrever embaixo se você ainda não é inscrito, você vai me ajudar muito. A gente tem que bater a nossa meta de inscritos e quando a gente bater, a gente vai ter aí sorteios e lives e tudo mais. E já manda pros amigos, porque esse vídeo dá bastante trabalho de fazer e de elaborar o roteiro. Esse vídeo vai ter spoilers, até porque eu vou falar de vários momentos da terceira temporada, então se você ainda não viu, vai lá ver e volta aqui depois. Como eu sei que você é um inscrito maravilhoso que já deixou o seu like e já ativou o sininho, se você ainda não tinha ele ativo, vamos começar pela nossa querida Eleven. A Eleven é uma personagem tímida, cautelosa e ela foi criada sem grandes tratos sociais porque ela estava isolada de qualquer contato familiar por ter sido criada no laboratório Hawkins por boa parte da vida dela. Conforme o contato dela com os amigos foi aumentando, ela se mostrou uma garota protetora e leal. Ela chegou a se sacrificar pelos amigos dela e mesmo ficando um tempo longe, ela voltou para salvar eles sem pensar duas vezes. Ela tem claustrofobia severa, o Dr. Brenner trancava ela numa sala quando ela desobedecia a ele. E também na primeira temporada ela tem alguns sinais de transtorno de estresse pós-traumático. Frequentemente ela lembrava de situações que ela passou no laboratório. Inicialmente ela tinha uma grande dificuldade de comunicação porque ela tinha um vocabulário extremamente limitado, só que ela arrumava algumas formas criativas de explicar o que ela queria dizer sem exatamente usar palavras, como por exemplo quando ela virou o tabuleiro de Dungeons and Dragons para explicar como era o Upside Down. Quando ela passa por situações de medo, de estresse intenso, os poderes dela são aumentados. E ela não gosta de ferir inocentes. E todas as vezes que ela esteve ligada à morte de alguém foi em legítima defesa dela, foi de uma forma inocente. Ela não teve intenção de matar aquela pessoa de forma alguma. A base da criação da personagem Eleven foi fortemente influenciada pelo filme E.T., mas eles quiseram deixar um certo senso de perigo e instabilidade, porque ela não é uma garota normal, mas ela também não é um ET fofo que coleciona plantinhas. Até porque ela tem poderes imprevisíveis. E a personagem também possui elementos do anime Elfenlied e do filme Akira, de 1988. A Eleven também lembra a construção de algumas personagens do Stephen King, como a Carrie, de Carrie a Estranha, e a Charlie, de A Incendiária. Eu lembro que quando eles no caso os Duffer Brothers, eles quiseram convencer a Millie Bob Brown de raspar a cabeça, eles mostraram uma foto da Charlize Theron no Mad Max, para ela se convencer a ter a cabeça raspada. E isso é uma referência legal para a estética da personagem. O próximo que a gente vai falar um pouco é sobre o Will. Eu fiz uma enquete aí na nossa aba de comunidade. Se você não é ativo aqui no canal, você pode participar de nossos debates que acontecem por lá. Frequentemente eu faço perguntas para vocês. Aproveita e me segue lá no Insta, porque eu também faço perguntas por lá e no Twitter também. Mas eu perguntei na aba comunidade qual dos 4 garotos do grupinho aí vocês queriam que eu falasse, eu fizesse perfil psicológico entre o Will, o Mike, o Lucas e o Dustin, e vocês escolheram o Will, e eu diria que foi uma escolha sábia, por mais que o meu fave seja o Mike, o Will é o que tem um perfil mais denso. Ele é um personagem gentil, carinhoso e honesto, e ele é um personagem que é extremamente inteligente para a idade dele, e ele é muito entusiasta de ciências e de audiovisual, ele inclusive participa do clube audiovisual da escola, e ele tem muito interesse por coisas nerds, assim, ele curte muitos games, tipo Dungeons and Dragons, ele gosta de comics, ele gosta de filmes como Ghostbusters e essas coisas do tipo. Ele também tem interesse em arte e em escrever histórias. Esses interesses dele levaram ele a sofrer bullying na escola, e ele é um personagem um pouco alienado, e depois dele sair de Upside Down, essa situação dele piora um pouco. Ele é um garoto que ele se incomoda um pouco com o senso de proteção extremo da mãe e do irmão dele, e ele sempre coloca a necessidade dos outros à frente da dele, e inclusive na cena do baile ele aceitou dançar com uma garota meio relutante assim, mas ele não queria decepcionar ela, então ele topou. E nessa última season, a gente viu o Mike falar pro Will que ele não tem culpa se o Will não gosta de garotas. Isso gerou um burburinho aí no fandom sobre a sexualidade do Will, e a gente ainda não tem isso exatamente claro, porque pode ser que seja duas coisas. Se o Will não for homossexual, pode ser que o tempo que ele passou em Upside Down fez ele criar um gap com relação aos amigos dele, enquanto os amigos dele ainda estavam lá vivendo e jogando jogos e tudo mais,
o Will não teve esse pedaço aí da vida dele, então ele acabou perdendo. Então ele ainda tem uma mente infantil com relação aos amigos dele, que foram amadurecendo enquanto ele estava preso no Upside Down, ou tendo esses crises com relação ao Devorador de Mentes e as coisas, as sequelas que ele teve de um modo geral lá do Upside Down. Caso o Will seja homossexual ou se encaixe em alguma categoria LGBTQ+, o personagem vai fazer uma curva interessante, porque teoricamente, o Mike é mais próximo dele e ele já sabe disso. E talvez a super proteção da Joyce e do Jonathan com relação a ele aumente. Mas isso tudo caso ele venha se revelar a eles, né? Porque o Will não contou nem quando ele tava tendo visões com relação ao Upside Down pra mãe e pro irmão, pra não preocupar as outras pessoas. Então, talvez, se ele venha a se encaixar aí em alguma categoria de LGBTQ+, ele talvez tenha uma trama relacionada a ele não se abrir para as pessoas com relação a isso. E eu acho que vai demorar um pouco para ele falar sobre a sexualidade dele, caso ele se encaixe. Se não, se ele só tiver com esse gap de vivência aí, é uma coisa que eu acho que na 4ª temporada ele vai dar uma corrida atrás aí pra tentar se adaptar melhor aos amigos dele, ou então ele vai se afastar, já que ele se mudou, né? Então vai ser meio complicado aí. Fiquei tão triste que eles se mudaram. O próximo personagem que a gente vai falar a respeito é o Steve, que é o meu fave, e ele tá virando um fan favorite aí. Eu fico muito feliz com relação a isso, porque ele é maravilhoso. Inicialmente, Steve era o típico garoto popular, ele tinha interesse na Nancy, e ele apresentava algumas inseguranças, até porque ele instantaneamente acreditou que a Nancy tinha dormido com o Jonathan quando ele viu os dois no quarto da Nancy. Ele tem um lado heróico dentro dele, e em mais de uma oportunidade durante as temporadas, ele brigou com outras pessoas ou com criaturas pra defender quem ele ama. Na 2ª temporada, o Steve teve uma descendente aí, porque quando a Nancy terminou com ele e o Billy roubou o lugar dele, assim como a estrela da cidade, ele começou a ficar meio mal. E ele começou a quebrar um pouco esse estereótipo de garoto popular malvadão. Malvadão não, mas assim, bad boyzinho. Quando ele começou a ser meio que babá dos meninos. O estilo do Steve, ele foi inspirado no personagem Steph, do Tom Cruise, em A Chance. Inclusive é mencionado, não lembro se foi na 1ª ou na 2ª temporada, que ele parece com o Tom Cruise. Ele era pra ser o babaca popular, que é o estereótipo perfeito dos filmes dos anos 80 do John Hughes, que no caso é o diretor e produtor de filmes como O Clube dos Cinco e Curtindo a Vida Doidada, que são 2 filmes que eu amo muito. Só que o personagem foi readaptado por causa do carisma do Joe Keery, que interpreta, né, o Steve. Inclusive, ele ganhou mais tempo de tela por causa disso. Então você vê, né, se você é um ator carismático, você pode crescer aí no seu papel. A real é que a galera começou a gostar muito do Steve, então ele foi tendo uma curva positiva em vez de se tornar o vilãozinho que ninguém gostava. Ele acabou caindo nas graças do público e hoje ele é um dos personagens mais amados da série. Ele se reinventou e ele tá se tornando uma pessoa boa e gentil, sem perder aquela coisa meio ousada que ele tinha desde o começo. O fato da Nancy ter terminado com ele e do Bill ter meio que tirado o posto dele, fez ele refletir as ações dele e repensar em como ser uma pessoa melhor. Todo mundo tá louco pra saber se vai ter alguém pra amar ele de verdade pelo que ele é, ou se ele é um daqueles personagens que a melhor forma dele é ser Pringle, que é quando você... A sua melhor forma é ser solteiro. Bom, se os Duffer Brothers quiserem, eles podem me botar pra ser par romântico do Steve, não tem problema, eu vou amar fazer alguma personagem aí que é o casalzinho com o Steve, vou ficar bem feliz. A próxima personagem que eu vou falar, eu queria falar dela porque eu acho que ela merece mais holofote, inclusive eu queria ver mais ela na próxima temporada de Stranger Things, que é a Nancy. Pra mim, ela é a melhor personagem feminina da série. Muita gente vai discordar de mim, muita gente prefere a Joyce, muita gente prefere a Eleven, a Max, mas enfim, pra mim a Nancy é a melhor, eu amo ela. Ela é super estudiosa, super inteligente, tem notas super altas, e depois dela ter entrado no relacionamento com o Steve, ela começou a ter um comportamento um pouquinho mais rebelde, ela começou a mentir um pouco sobre onde ela ia, começou a conviver com pessoas e ir a lugares onde ela não frequentaria antes. Ela foi influenciada pelos novos amigos, só que ela continuou sendo gentil e compreensiva. E ela iniciou uma investigação por conta própria pra descobrir o que tinha realmente acontecido com a melhor amiga dela, que era a Barb. Ela é destemida e ela vai até o limite pra proteger quem ela ama. E também ela vai até o limite pra lutar pelos sonhos dela, porque a gente viu aí na 3ª temporada que ela aguentou um saco que eram aqueles caras machistas lá da redação do jornal que ela estava trabalhando, porque ela acreditava que
um dia ela ia ter uma reportagem legal, que ela ia poder assinar, só que quando isso aconteceu, eles ignoraram ela, acabou que eles que se ferraram. E eu não consigo relacionar ela com outra personagem que não seja a Claire de Clube dos Cinco. É que é muito anos 80 e a Claire é muito Nancy Wheeler pra não fazer esse comparativo, então eu acho que ela até foi realmente um pouco inspirada nela, porque ela é a garota certinha, que daí sai com o bad boy, daí depois acaba ficando com um cara meio esquisito. Então, assim, é uma personagem que eu gosto muito. Ela, se ela fosse de um filme dos anos 80, ela seria um clichê adolescente. Mas ela em Stranger Things traz um equilíbrio, assim, um pouco mais maduro, mas ao mesmo tempo jovem e fresco. Eu não sei bem explicar, mas eu gosto muito da Nancy e do que ela traz pra série. Quero ver mais dela. O próximo que a gente vai falar a respeito é o Billy. O Billy tem uma natureza violenta e imprevisível, e logo nas primeiras cenas ele se colocou como um rival do Steve. E ele também demonstrou sinais de preconceito quando ele alertou a meia-irmã dele, a Max, pra ficar longe do Lucas. Inclusive, ele atacou o Lucas depois só pelo Lucas estar perto da Max. Só que apesar dessa atitude rebelde aí, ele sofre com problemas em casa. Ele tinha um pai abusivo que tratou ele mal a vida inteira. A gente tem isso bem claro quando a Eleven visita o passado dele. E daí a gente vê que, na verdade, ele era uma criança amigável e feliz, até que a mãe dele deixou o relacionamento tóxico que ela tinha com o pai, e ele foi aos poucos se tornando cada vez mais parecido com o pai dele. E ele é um vilão humano que foi acrescentado à série na segunda temporada, tendo em vista que a maioria dos vilões aí da série são criaturas do Upside Down. E o personagem lembra muito a construção do Jack Torrance, que é o personagem do Jack Nicholson em O Iluminado. Inclusive, se você não viu esse filme, eu recomendo. Ele tem uma aura de loucura, assim, dentro dele, mas, ao mesmo tempo, ele tem um comportamento ruim proveniente da criação dele. Então, ele é um personagem bem complexo. Eu realmente fiquei com pena do Billy. Eu gostaria que ele tivesse tido uma rendição melhor do que só, sei lá, se sacrificar pela Eleven no final, mas, enfim, fiquei bem triste que ele morreu. Próxima personagem pra gente conversar um pouquinho é a Joyce, que é a mãe de Will Byers, interpretada pela nossa digníssima Winona Ryder. Na verdade, foi ela o motivo de eu assistir Stranger Things pela primeira vez, porque eu não sabia bem se eu assistia e tudo mais, eu não assisti logo que estreou, mas eu quis ver por causa dela, eu gosto muito dela. E ela é maravilhosa. A Joyce é uma personagem muito generosa e amigável, e ela é uma mãe super protetora, ela faria de tudo pelos filhos dela. Ela é extremamente determinada, e por causa da insistência dela que descobriram que o Will estava realmente vivo e conseguiram resgatar ele de Upside Down. Ela lembra muito o personagem Roy Neary do filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau, do Steven Spielberg, porque ele é aquele personagem que tem contato com a coisa sobrenatural, só que todo mundo ao redor acha que ele tá ficando louco e insano e que o que ele tá falando não faz sentido. E fisicamente, o estilo dela é muito parecido com o da Karen Silkwood, de Silkwood, interpretado pela Meryl Streep. Tem aí uma foto dela pra vocês verem como o estilo é muito parecido. Provavelmente eles se inspiraram muito nela pras roupas e pro cabelo e tudo. A personagem, muitas vezes, durante a série, beira a paranoia, e muitas vezes ela também se exalta porque as pessoas ao seu redor não acreditam no que ela quer passar. Só que a gente que tá assistindo sabe que a coitada da Joyce não é doida, gente. Ela se expressa de uma forma meio diferente, um pouco exagerada, mas ela sabe o que ela tá falando e ela tá sempre certa. Na terceira temporada, ela vive praticamente um jogo de gato e rato com o Hopper, e muita gente acreditou que eles iam finalmente ficar juntos, só que nenhum não assumiu o sentimento pelo outro. E ela assumiu mais uma vez esse lado materno dela super forte quando ela ficou com a guarda da Eleven. Eu pensei bastante se eu ia falar sobre o Hopper ou não, porque eu acho que na terceira temporada ele se tornou um personagem um pouco desinteressante. Ele era um personagem melhor nas duas primeiras temporadas, porque ele ficou muito chato na terceira temporada mesmo, mas acho que a gente pode falar um pouco sobre a curva dele aí mais no começo. Ele perdeu a filha e a família dele, então ele era um personagem emocionalmente reservado e um pouco cínico, e ele lidava com a dor bebendo muito álcool, fumando muito cigarro, e ele também estava viciado em remédios anti-ansiedade. E ao invés de fazer conexões reais com as pessoas, ele dormia com várias mulheres com as quais ele não entrava em contato depois. Ele não ligava muito pro trabalho dele, até apareceu o caso do Will Byers, que ele acabou se interessando pessoalmente nesse caso. E depois que ele descobriu a existência da Eleven, levou ela pra casa, o instinto paterno dele se aflorou novamente. Só que aí ele se tornou um pai super protetor, ele muitas vezes sufocava a Eleven,
por causa de um ciúmes paterno, assim, sabe? Dá pra entender que ele faz isso porque ele tem muito medo de perder ela, só que isso poderia ter se tornado uma relação tóxica, sabe, pra Eleven. De ter um pai tão restritivo, não é rédea curta? É rédea curta a palavra, mas assim, eu não quero que isso soe de, nossa, Eleven tinha que ter liberdade e os jovens de hoje em dia são ingratos. Não é nesse sentido, gente. É que realmente o Hopper tava meio exagerando nas ações que ele tinha com relação a Eleven. E ele também não sabia bem como lidar com isso, ele era meio cheio de dedos e ele ficava meio instável e... Enfim, infelizmente o Hopper teve uma terceira temporada bem chata, assim, ele passou a temporada inteira, ele e a Joyce se implicando. Eu acho que ele poderia ter tido uma curva melhor. Ainda tá no ar essa história aí, se ele se foi ou não, porque a gente não viu roupas dele, né, lá, porque todo mundo que morreu por causa do raio lá, da explosão, ficaram as roupas no chão e ele não tinha nada, e quando a Joyce olhou pra onde ele tava, não tinha mais nada lá. Então pode ser que ele esteja vivo aí, a gente tem aquela cena final lá do americano. Enfim, eu falei sobre essas coisas todas no outro vídeo que tá aí nos cards. O livro que eu vou indicar no vídeo de hoje é um livro recém-lançado pela Dark Side Books. É o livro Medo Imortal, que é simplesmente um dos livros mais lindos que eu já vi na minha vida, e é um livro incrível porque ele reúne contos de autores da Academia Brasileira de Letras, que foram os primeiros contos de terror registrados no Brasil. Então, além dele ter essa diagramação linda, incrível, maravilhosa, sem defeitos, ele é um livro de literatura nacional, sobrenatural, de mestres da literatura. Tem autores como Machado de Assis, Álvares de Azevedo, Bernardo Magalhães, Coelho Neto, João do Rio, Humberto de Campos, e também da Júlia Lopes de Almeida, que ela era para ter sido a primeira mulher a ingressar à Academia Brasileira de Letras, só que na época, né, assim, o machismo nosso de cada dia, ela não pôde entrar. Tem a explicação da história dela no comecinho do livro, fala por que ela não entrou, como que ela veio parar nesse livro, e é um livro que vale muito a pena, ele é muito lindo, e é muito legal a gente poder enaltecer a nossa literatura aí, e ainda mais contos que não são muito conhecidos, né? Porque são contos de terror desses autores. Então, fica aí a dica desse livro maravilhoso. E tem o link aí embaixo pra você comprar se você ainda não tem ele. Link da Amazon. Se você comprar por esse link, você me ajuda. E é isso aí. E é uma capa muito linda, gente. Ela é em relevo. Ai, meu Deus. Sem defeitos, sem defeitos. Sem defeitos. Perfeito. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês. E até a próxima.